Ninguém deveria ter o direito ou a liberdade de tirar a sua calma. Ninguém deveria ter a permissão para tirar a sua calma. E é engraçado porque quando a gente vai aprendendo a ficar calmo diante das pessoas, não só a gente traz uma leveza, um bem-estar para si mesmo, mas as pessoas ficam malucas com isso. Parece que a nossa calma desperta nos outros uma raiva, um nervosismo. Mas a gente se pergunta, tá, e como é que a gente pode então despertar essa nossa calma? Como é que a gente pode ser tão calmo a ponto de deixar as outras pessoas nervosas? Como é que a gente faz para lidar com situações que nem sempre são fáceis da gente manter essa calma? As pessoas buscam te desestabilizar, as pessoas buscam te atacar. O nervosismo das pessoas, ele muitas vezes se reflete em nós mesmos. Como é que a gente pode fazer então para manter essa calma? Eu lembro de um episódio que foi muito marcante na minha vida profissional, quando um chefe surtou comigo. O cara gritava assim, dava tapa na mesa, foi uma loucura. Contexto: ia haver uma apresentação para o diretor da empresa, que estava vindo para nossa cidade. Eu era estagiário na época. E aí me pediram para eu montar essa apresentação, me deram uma certa diretriz. E beleza, eu comecei a montar e tal. Um dia antes da chegada do diretor, eu fui lá e apresentei esse trabalho para galera que tinha me solicitado. E aí meu chefe da época surtou. Tá tudo errado, isso tá uma porcaria. Começou a chamar um monte de palavrão. E aí, briga, isso aqui, como é que a gente vai apresentar isso para um diretor? Você tá ficando maluco. E eu não sei que milagre foi esse que me aconteceu, que eu mantive a calma nesse momento. Eu apliquei algo, cadê um livrinho aqui? Eu apliquei algo que esse cara aqui, chamado Sócrates, ele foi o melhor da história, o melhor cara da história em trazer essa calma. Na época eu não tinha consciência disso, sendo bem sincero com você. Eu estava terminando o curso de engenharia, ainda nem sonhava que eu ia cursar filosofia, mas eu sentei e mantive a calma. O cara gritando, esperneando, as pessoas olhando para mim. E eu lembro que quando ele concluiu, eu fiz uma pergunta só. Eu disse: tá bem, chefe, o que é que tá errado? Só isso. E aí o cara surtou mais ainda. Como assim? O que é que tá errado? Você não tá vendo que isso tá um lixo? Eu digo: não, tudo bem. O diretor chega amanhã, eu posso passar essa noite refazendo essa apresentação. Eu só preciso do seu direcionamento sobre o que é que está errado. E aí o cara ficou mais nervoso ainda. E aí por que é que eu te conto essa história? Porque um dos segredos pra gente buscar manter a calma, buscar lidar com essas situações, é, assim como meu brother Sócrates ensina, e que eu vou te falar de maneira mais profunda sobre ele, uma das principais dicas, uma das principais posturas é o questionar. Não questionar no sentido provocativo, no sentido pejorativo, no sentido de ironia, mas é um questionar porque quando a gente questiona, a gente traz as pessoas para uma reflexão. Enquanto a gente só rebate, enquanto a gente só ataca, o que permanece é o mesmo estado, certo? De agitação. Porque você rebate uma coisa, a pessoa vai dizer outra, e aí você termina entrando na mesma sintonia que as outras pessoas. Já o questionar não. Para responder uma pergunta, normalmente espera-se que você reflita sobre ela. Então é como se o questionar trouxesse as pessoas para um centro. Só que tem outra coisa mais profunda acerca desse questionar, que é o que Sócrates fazia. Só para você entender,
Nesse livrinho aqui, chamado A Defesa de Sócrates, em algumas traduções chama-se A Apologia de Sócrates, narra o episódio em que Sócrates foi condenado e passa por um tribunal. Nesse tribunal, Sócrates diz, não, deixa que eu mesmo faça a minha defesa. Então junta lá a galera toda de Atenas. Você imagina essa situação. Sócrates era um cara muito famoso, era um cara muito conhecido. Junta a galera lá toda de Atenas, 3 juízes vão fazer as acusações e Sócrates vai lá para se defender. Qual era a acusação? Sócrates foi acusado de que estava corrompendo a juventude. Ou seja, o que Sócrates fazia era botar a juventude para pensar. Ele questionava o status quo, ele questionava as condições dadas. E aí, isso incomodou muita gente. Tem um trechinho aqui, quero ler bem rapidamente para você, porque é a essência do que Sócrates fazia. E assim, é fenomenal. Ele diz assim, ó. Creio eu que as pessoas descobrem que elas pensam saber muito, mas que na verdade sabem pouco ou quase nada. Por isso essas pessoas ficam zangadas comigo, ao invés de ficarem indignadas consigo mesmas. Isso aqui é assim, fenomenal, porque o que é que Sócrates está dizendo? O seu trabalho, a sua filosofia era o questionar, era o provocar. Então Sócrates chegava no general e perguntava se ele sabia o que era a justiça. O general, claro que eu sei, sou general, sei o que é a justiça, é Sócrates. Então me diz o que é. O cara começava a dizer, e aí Sócrates ia fazendo questionamentos. Ah, mas será que isso se aplica para todas as pessoas? Será que isso se aplica na guerra? Mas isso se aplica na cidade? E se for uma pessoa da sua família, você ainda faria essa mesma justiça? Então ele vai trazendo esses questionamentos e a galera começava a ficar muito irritada, pé da vida com ele. Ele perguntava ao poeta o que era amor, enfim, ia perguntando para essa galera e a galera ia ficando assim, estressadíssima com Sócrates. E esse trecho dele diz exatamente isso. Mas, gente, eu não entendo. Por que é que vocês ficam indignados comigo, quando na verdade vocês deveriam ficar indignados com vocês mesmos? A indignação vem da sua incapacidade de saber. E é aqui onde está o ponto desse questionamento que eu te falo. Quando as pessoas se deparam com a sua incapacidade de saber ou com a sua falta de saber, sua falta de conhecimento sobre uma dada situação, elas ficam extremamente nervosas. Porque isso parece que mexe, isso parece que ataca com aquilo que está dentro delas. E aí tem aquela frase clássica de Sócrates, provavelmente você já ouviu, que muita gente diz que é uma frase de Sócrates, quando ele fala, só sei que nada sei. Na verdade, Sócrates nunca falou essa frase. Essa frase, ela está bem aqui nesse livrinho. A versão melhor colocada dessa frase, na realidade, é quando Sócrates diz o seguinte: eu, aquilo que de fato não sei, não fico pensando que sei. Então é bem diferente desse só sei que nada sei. Por quê, Rafa? O só sei que nada sei parece despretensioso, parece irônico, parece meramente provocativo. É como se ele dissesse assim, eu só sei que nada sei, então eu me isento de saber. Eu só sei que nada sei, então eu não trago essa responsabilidade para mim. E nem a frase, nem o trabalho de Sócrates seguiu por essa linha. Era exatamente o contrário. Sócrates ele diz o seguinte, eu aquilo que de fato não sei, não fico pensando que sei. Então se eu não sei alguma coisa, eu vou ter a humildade de dizer que eu não sei aquilo. E é aqui onde reside toda a sabedoria dele. É aqui onde reside a sabedoria de Sócrates. E é aqui onde muitas vezes as pessoas ficam nervosas porque elas não conseguem ter essa humildade. Elas não conseguem ter esse discernimento que Sócrates teve. E aí quando ele questionava, quando ele ia se aprofundando nos questionamentos, as pessoas ficavam muito nervosas com ele. Quando na realidade deveriam ficar nervosas consigo mesmas por não saber. Então, para concluir essa breve reflexão matinal que eu estou fazendo aqui de frente à minha janela às 5h15 da manhã, não deixe que as pessoas
roubem a sua tranquilidade. Não dê a ninguém a permissão por perturbar a sua alma, como dizia esse outro brother aqui, Epiteto. Não dê a alguém a permissão para roubar a paz da sua alma. Eu sei que nem sempre é fácil. As pessoas tiram a gente do sério, as pessoas são muito agitadas, as pessoas trazem suas cargas para as nossas relações. Isso de fato é verdade. Mas está em nosso controle, está em nossas mãos decidir aquilo que irá perturbar ou não a nossa alma. E entenda, manter a calma não é sobre fraqueza, é sobre clareza, é sobre poder. Uma pessoa que consegue manter a calma, muitas vezes a galera ao redor pode olhar e pode achar, é porque essa pessoa tem medo de se expor, é porque essa pessoa, ela, enfim, é uma pessoa fraca. Na realidade, eu acredito que é o contrário. As pessoas que se desesperam, que esperneiam, que gritam, como esse caso que eu te contei do meu chefe, essas pessoas, sim, escondem uma fraqueza muito grande. Elas escondem uma vulnerabilidade muito... não é limitada, uma vulnerabilidade muito escondida, entende? Uma vulnerabilidade que essas pessoas elas não conseguem trazer à tona. Então a calma é, na realidade, uma fortaleza. Uma fortaleza. Não só para lidar com as pessoas e com esse mundo maluco que a gente vive, mas para cuidar bem da sua própria alma, que no final das contas é esse o nosso maior objetivo, ou pelo menos deveria ser. Fechou? A proposta, eu não sei se você me conhece, meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, era engenheiro, mas cursei filosofia, hoje eu sou filósofo e a minha missão aqui é te ajudar a viver uma vida com paixão, sentido e realização, para que a gente faça os nossos dias valerem a pena. Então, eu não sei se você é inscrito aqui no canal, mas 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Eu já percebi esse número, meu lado engenheiro ainda não saiu de vez de mim, espero que não saia, então eu gosto de olhar esses dados. Mas se você não é inscrito, se inscreva, porque você vai continuar acompanhando essas reflexões para que a gente construa uma vida com paixão, com sentido e com realização. Fechou? Eu te espero, então, nos próximos conteúdos.